Olá, meus amigos, como é bom poder estarmos juntos novamente, não é verdade? Graças a Deus, nós estamos com saúde, você também, e eu acredito que hoje nós vamos estudar um assunto muito interessante. Hoje o assunto que nós vamos tratar é sobre o ar. Você sabia que nós não podemos viver sem o ar, não é verdade? Nós precisamos dele, mas também precisamos ter ar de qualidade. E como é que a gente pode aproveitar bem o ar para a gente poder ter saúde e talvez até mesmo curar alguma doença? Hoje nós vamos ver num vídeo muito interessante o que o ar pode fazer de bom na sua vida. E na minha vida também, não é verdade? Mas eu quero aproveitar a oportunidade para dizer para você o seguinte. Nós temos um guia de estudos da Bíblia muito interessante, com 13 lições que você pode receber gratuitamente na sua casa. Se você ligar para o número que aparece na tela, 3621-8907, você pode entrar em contato conosco, você pode pedir esse guia, dar o seu endereço, o seu nome, e nós vamos entregar para você. Se você também tiver alguma dúvida de algum texto que estamos falando, algum texto que te chamou a atenção de algum estudo que você fez e quiser também fazer alguma pergunta, quiser ter algum esclarecimento, nós também estamos por esse mesmo número à sua disposição. Mas eu vou te dar mais um número. O número que eu vou te dar é 991-55-3997. E aí, onde eu estiver, você pode entrar em contato comigo, você pode passar um zap também, e a gente vai poder interagir com você, tirando as suas dúvidas e esclarecendo algum ponto que seja benéfico à sua vida espiritual. Mas agora nós vamos ver o vídeo sobre o ar. E eu acredito que você vai tirar alguns ensinamentos muito interessantes para a sua saúde. E daqui a pouquinho nós estaremos voltando. Até já! Se você não tem muitas opções na hora de escolher a qualidade do ar que respira, pode ainda amenizar os efeitos de um ar ruim sobre o seu organismo. Em cidades grandes, procure passar algum tempo em parques, onde a qualidade do ar tende a ser um pouco melhor. A pessoa que mora na praia, né, ela, por mais que seja um lugar poluído, por exemplo, Rio de Janeiro, que tem uma grande produção de fumaça, né, são lugares onde, mesmo diante dessa situação, tem elementos purificadores do ar. Mar, matas por perto, tudo isso são elementos purificadores do ar. Em casa ou no escritório, você pode usar plantas em floreiras ou mesmo dentro do ambiente para tornar o ar mais puro. Alguns desses elementos a gente pode trazer para dentro de casa, para o nosso ambiente de trabalho. Como que a gente faz isso? Colocando plantas no ambiente. As plantas, elas têm a capacidade de reter impurezas do ar, tanto gases como partículas, que às vezes estão em suspensão, estão flutuando pelo ar. A renovação do ar nos ambientes fechados é importante para garantir a saúde. Diariamente, abra as janelas por algumas horas, permitindo que um novo ar entre juntamente com a luz do sol. Mesmo nos dias frios, deixe as janelas abertas por pelo menos 30 minutos e tome o cuidado de deixar o quarto arejado até na hora de dormir.
Para quem passa horas em ambientes com ar-condicionado, devem ser tomados cuidados com a manutenção do aparelho, limpeza de filtros e regulagem da umidade do ar. O principal problema é a umidade, a baixa umidade do ar no ambiente de ar-condicionado. E se a pessoa troca muito de ambiente, o choque térmico do ar que ela está respirando também é ruim. Na primavera e no inverno, os cuidados com o ar devem ser redobrados. Principalmente na época de inverno e primavera, então que o ar fica mais seco. Então é importante melhorar a quantidade de água no ar, né? Melhorar a umidade do ar. O que acontece quando a pessoa não toma esses cuidados? Mais fácil ter crises de asma, alergias respiratórias ficam mais frequentes. Para remediar esses problemas, o médico dá a receita. Bacia de água, toalha molhada, ou que seria preferível, umidificador de ar. Mas além dos cuidados com o ambiente, é necessário cuidar do corpo também. O ajuste do sistema imunológico, a regulação dele, é um fator importantíssimo para evitar adoecer nessas épocas em que o ar se torna um fator agressor. Então, além dos cuidados com o ambiente, a gente precisa tomar cuidados com o sistema imunológico. Uma alimentação saudável, prática de atividade física, utilização do sol, porque a vitamina D tem um papel importantíssimo também na modulação do sistema imunológico. Cultivar relacionamentos saudáveis é importante porque a produção de endorfinas também regula o sistema imunológico. Uma boa respiração renova o sangue, acalma os nervos, estimula o apetite, melhora a digestão e também o sono. Mas você sabe respirar corretamente? Repare na sua respiração. Enquanto você respira, seu tórax se estende ou é o seu abdômen que infla? Se o seu abdômen se expande, parabéns. Mas se você respira levantando as costelas e os ombros, está na hora de reaprender a respirar, como você fazia enquanto era um bebezinho. Separe 3 livros para este exercício. Deitado confortavelmente em uma superfície plana e firme, coloque um livro sobre o abdômen, um sobre a parte baixa do tórax e um sobre a parte alta do tórax. Inspire lentamente, tentando levantar o livro sobre o abdômen. Sorva mais ar e levante o livro do meio, e com mais um pouquinho de ar, levante o livro que está sobre o tórax. Faça isso sem pressa, prestando atenção em cada etapa do processo. Segure o ar por alguns segundos e comece a expirar o ar. Empregue o dobro do tempo nessa etapa. Faça baixar primeiro o livro que está sobre a parte alta do tórax. Em seguida, o livro que está sobre a parte baixa do tórax e, por último, o livro que está sobre o abdômen. Repita esta atividade até que você consiga fazer todas as etapas sem se cansar. Quando estiver fazendo bem deitado, treine sentado, em pé e em movimento. Respirando profundamente, é possível ventilar todas as cavidades dos pulmões, utilizando-os plenamente. Essa respiração controlada, pensada, consciente, ela ajuda no processo de relaxamento, ajuda no processo de diminuição da tensão e da ansiedade. Uma pessoa fica arcada, todas as costelas dela estão mais próximas umas das outras, estão comprimindo o pulmão. Então o pulmão não tem espaço para expandir. Então, mesmo que a pessoa faça força, ela não consegue encher plenamente os pulmões. Então a postura ereta é muito importante nesse aspecto. E quando a gente deixa de fazer isso, a gente começa a acumular gás carbônico porque o pulmão não enche e não esvazia completamente. Então ele vai retendo o gás carbônico e isso acaba dando sonolência, acaba dando irritação. A nossa capacidade de tomar decisões às vezes fica comprometida. As pessoas, quando ficam preocupadas, ansiosas com alguma coisa, normalmente elas trancam a respiração. E aí começa a dar aquela sensação de agonia, de incômodo e parece que está sufocando. Então, quando acontece um problema, alguma situação, é importante parar, ficar, se possível, sentado numa posição ereta, controlar a respiração, pensar na entrada do ar, o ar entrando de uma maneira bem lenta e gradual. Imagina como se ele fosse enchendo os pulmões de baixo para cima, como se fosse água. Então você começa enchendo
a barriga, você começa a sentir a barriga empurrando o cinto, a calça. E depois o peito também vai enchendo de ar, e é como se o ar chegasse até o nariz, e depois quando a gente vai soltando, ele vai abaixando novamente e você vai sentindo todo esse ar entrando e saindo. Olá, meus amigos. E então, gostou do vídeo? Não é interessante? Quanta coisa boa para a gente aprender, não é? Colocar em prática, a gente viver melhor, mais saudável, mais tempo de vida. Mas você sabia que a palavra de Deus também tem alguma coisa que fala sobre o ar? É interessante, né? A Bíblia fala sobre vários assuntos. É claro que nós vamos nos dirigir à área espiritual, mas também nós vamos poder ter alguma coisa importante que vai nos ajudar a ter uma vida mais próxima de Deus. Tomando um gancho aí do ar que você viu, você sabe que o ar ele é composto de alguns gases. E, de acordo com o que a ciência pesquisou, o nitrogênio é o que está em maior quantidade na nossa atmosfera. Então, 78% da atmosfera é composta de nitrogênio. 21% é o nosso famoso oxigênio, que sem ele a gente não vive de forma alguma. E 1% que resta são outros gases, inclusive gases nobres também, que compõem o ar da nossa atmosfera. E assim, nós temos aí algo indispensável para a gente poder raciocinar muito bem. Você sabia que o seu cérebro precisa de 2 elementos indispensáveis para poder fazer um bom raciocínio, funcionar legal, deixar você bem disposto? O seu cérebro precisa de glicose e oxigênio. Ora, se você vive num lugar onde o oxigênio é muito ruim, é muito pouco, o seu cérebro vai funcionar com mais dificuldade. Assim, queridos, é importante a gente estar num ambiente onde o oxigênio esteja livre, para poder, então, entrar no nosso organismo e fazer o bem que nós precisamos. Mas eu gostaria ainda de passar algumas outras informações para você. Por exemplo, o ar, embora a gente não veja, a gente sente, não é verdade? O ar existe. E você pode perceber que ele tem corpo em massa quando você enche uma bexiga. Quando você vai fazer algum aniversário, você quer encher o salão de bexigas, né? Aí você vai encher de ar. E o ar, obviamente, porque tem massa, ele vai esticando aquela bexiga. Ele, obviamente, ocupa espaço, não é? Ele ocupa um lugar no espaço. E assim, o ar, ele tem as suas propriedades. Mas a Bíblia fala, a Bíblia usa no grego uma palavra muito interessante associada ao ar. E eu queria dizer que palavra é essa. No grego, ela é pronunciada mais ou menos assim: pneuma ou pneuma. Essa palavra pneuma ou pneuma, ela vem do grego e ela está associada ao ar. Ela está associada a... Algumas traduções falam hálito, não é? Sopro também, mas basicamente é o ar. E essa palavra, ela é usada quando se refere ao Espírito Santo. Nós temos, por exemplo, aqui na nossa indústria, máquinas pneumáticas, não é? O próprio pneu do carro, ele vem dessa palavra e ele é cheio de ar. E as máquinas pneumáticas são aquelas que funcionam à base de ar, não é? Se você tem um aquário em casa, por exemplo, você deve fazer funcionar um motorzinho que joga ar dentro do aquário para oxigenar aquela água ali, né? Aquela ali é uma maquinazinha pneumática também. Ela está jogando ar. Mas e qual é o ar que é jogado na nossa vida espiritual? Sabe, essa palavra pneuma, ela é usada para traduzir, ou melhor, para originar a palavra espírito. Tanto pode ser espírito fôlego, porque a palavra pneuma, ela dá origem a essa palavra em português, espírito, também significando fôlego, que é o caso de Jesus. Por exemplo, Jesus, quando estava lá na cruz, chegou um dado momento em que ele entregou o Espírito. E eu quero convidar você a dar uma olhadinha lá em Mateus 27, 50. Pega a sua Bíblia.
abra em Mateus, capítulo 27, verso 50. Ali está falando do período em que Jesus estava na cruz, sofrendo, angustiado, com sede, não é? Estava bem maltratado. E no verso 50, ele dá um brado. E o texto diz assim: de novo bradou Jesus com grande voz e entregou o Espírito. Esse Espírito aqui vem da palavra pneuma, não é? E como eu já falei para você, está associado a ar, sopro, hálito. Jesus entregou o sopro de vida, o fôlego de vida. E a Bíblia diz que esse fôlego de vida volta para Deus. Você sabia que quando a pessoa morre e sai o fôlego de vida, que aqui é traduzido como espírito, não é um ser fantasmagórico, que tem braços, pernas, que fala, que pensa. Não é isso. A Bíblia diz que é o fôlego de vida. E ele volta para Deus. E o interessante é que não importa o tipo de pessoa. Ela pode ser alta, baixa, gorda, magra, preta, branca. Não tem problema. Até os animais. A Bíblia diz que é o mesmo fôlego de vida. E quando o animal morre, ou o ser humano morre, esse fôlego volta para Deus. Porque veio de Deus. Não é interessante? E assim, a Bíblia usa esta palavra pneuma para se referir a esse tipo de espírito, que no caso aqui é o fôlego de vida, que volta para Deus quando uma pessoa morre ou quando um animalzinho morre, não é? Queridos, essa palavra, pneuma, também é usada em outro lugar na Bíblia para se referir ao Espírito Santo. Pegue agora a sua Bíblia e abra lá em João, no capítulo 16, verso 13. Achou? Já encontrou? Podemos ler juntos, então? Eu leio e você acompanha. Lá em João, no Evangelho de João, capítulo 16, 13, Jesus está falando sobre o Espírito Santo, sobre a vinda do Espírito Santo em plenitude na vida dos cristãos. E ele diz: quando vier, porém, aquele Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Viram? Esse Espírito é o Espírito Santo. E a Bíblia usa no original grego também a mesma palavra, pneuma. E nós estamos aproveitando aqui, já que o sentido original está associado ao ar, não é? O Espírito Santo aqui, ele é apresentado como aquele vento, lembra aquele vento, não é? Que sopra, quando Jesus falou com Nicodemos, o vento sopra onde quer, ninguém sabe de onde vem, não é? Assim também é o Espírito Santo. Pois é, queridos, o Espírito Santo é associado ao ar em movimento, é associado àquela pombinha branca que desceu sobre Jesus quando ele foi batizado, e o Espírito Santo também é associado a outra figura de linguagem, que é a água. Então a Bíblia fala no Antigo Testamento sobre chuva, serôdia, as gotas, o chuveiro que estava prometido, tudo se referindo ao Espírito Santo. Então, pelo menos 3 simbolismos para o Espírito Santo: a água, ar e a pombinha que aparece no batismo de Jesus. Mas aqui, queridos, na Bíblia, nós encontramos um texto lá no próprio João, no capítulo 20, e no versos 21 e 22, Jesus usando de novo o ar como símbolo do Espírito. Veja comigo essa interessante passagem. João, capítulo 20, versos 21 e 22. E diz assim: disse-lhes então Jesus segunda vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Veja, Jesus está convidando os discípulos que estavam ali naquele lugar para realizar a mesma obra que Jesus havia recebido, de pregar o Evangelho ao mundo inteiro.
E o verso 22 diz: e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Viram? Ele está usando o ar, o sopro, para simbolizar a descida do Espírito Santo sobre eles, dando capacitação para que eles pudessem cumprir a missão que Jesus estava entregando a eles. Jesus estava indo embora para o céu. Quem ficaria no lugar de Jesus, pregando o Evangelho de casa em casa, argumentando com as pessoas, apresentando a palavra de Deus? Deveria ser quem? Os discípulos, todos aqueles que aceitassem Jesus como seu Salvador. Então, Jesus transferiu essa missão para os seus discípulos. Você é discípulo de Jesus? Você também crê em Jesus? Então, todos aqueles que são discípulos e que creem em Jesus recebem a mesma missão. E para poder cumprir essa missão grandiosa, Ele promete, então, conceder o Espírito Santo. Queridos, a Bíblia mostra para nós que a pessoa, quando recebe o Espírito Santo, é notado algumas coisas interessantes na vida dessa pessoa. E eu quero que você abra agora a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5. Vamos ver? Gálatas, capítulo 5, verso 25. Ali, no capítulo 5, verso 25, a Bíblia fala para nós que o Espírito Santo é manifestado na vida das pessoas e as pessoas devem estar felizes em andar junto com o Espírito Santo. Gálatas 5, 25. Primeiro vamos dar uma olhadinha no 25, para depois a gente olhar um outro verso que está próximo ali. Olha o que diz aqui na minha Bíblia. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Essa é a vontade de Deus. Que andemos no Espírito e vivamos no Espírito. Mas aí então, se eu vivo no Espírito, se eu ando no Espírito, algumas coisas vão ser notadas na minha vida, na sua vida também. E isso é descrito no versinho anterior, o verso 22. E olha o que diz aí o verso 22 de Gálatas. No verso 22 de Gálatas, nós encontramos o seguinte. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Viram? Olha que fruto interessante, ele tem várias características importantes. Se a pessoa ela é portadora do Espírito Santo na vida dela, essas características serão vistas na vida pessoal, no dia a dia, no trabalho, em casa, na vizinhança. E realmente é algo especial ser possuído do Espírito Santo, porque essas características só fazem bem a nós e a nossa saúde, a nossa pessoa, ao nosso relacionamento, não é? A nossa família, porque a família fica feliz com a pessoa que tem essas características aqui. Qual é a família que não vai ficar feliz com a pessoa assim, com o fruto do Espírito, sendo visto na vida pessoal, no dia a dia? Não é verdade? E a Bíblia mostra para nós, então, que é necessário a gente poder ter o Espírito Santo em nossa vida, para a gente poder caminhar conforme a vontade de Deus. Mas o que a gente precisa fazer para receber esse Espírito? Eu acredito que você já deve saber, mas não custa nada a gente citar para você alguns textos que são esclarecedores e que podem fortalecer a nossa fé. Certo dia, na época do Pentecostes, quando os discípulos receberam aquele poder fantástico do Espírito Santo para poder pregar o Evangelho no mundo inteiro, Pedro fez um sermão maravilhoso, dizendo que Jesus, o que tinha sido crucificado dias antes, era o Messias prometido. E ali naquela festa, milhares de judeus ouviram aquela pregação, que enquanto Pedro falava, os 11 traduziam nas outras línguas que estavam por ali. E aí então eles perguntaram e disseram a Pedro: Pedro, os varões irmãos,
O que faremos então? Com base no que eles ouviram. E aí Pedro, no capítulo 2 de Atos, capítulo 2, verso 38, nós encontramos a resposta de Pedro. Abra sua Bíblia em Atos 2 e analise aí o versinho 38. Olha só o que Pedro respondeu para aqueles judeus que estavam desejosos de poder entrar em harmonia com esse Jesus Salvador. Vamos ler? Então lá diz assim: Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Viram? É quando aceita Jesus e batiza que a pessoa recebe 2 presentes. Quais são? A remissão dos pecados e o dom do Espírito Santo. Indispensável para cumprirmos a missão que Jesus nos dá quando nós o aceitamos. Qualquer pessoa que aceita Jesus como Salvador recebe a promessa de receber o Espírito Santo. Bom, esse é o primeiro elemento importante que a gente precisa analisar. Mas também um segundo elemento interessante para a gente poder receber o Espírito Santo é o que nós encontramos lá em Lucas capítulo 11. Vamos dar uma voltadazinha lá para Lucas capítulo 11 e nós vamos ver ali o que é que a Bíblia revela para nós que devemos fazer, que podemos fazer para recebermos o Espírito Santo em plenitude em nossa vida. Acharam? Então, Lucas capítulo 11, versos 9 e 10. Lá nos versos 9 e 10 diz o seguinte: pelo que eu vos digo, fala Jesus, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, e quem busca, acha, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Viu? Olha que importante incentivo para você e para mim podemos buscar o Espírito Santo. E continuando o texto no versinho 13, olha o que Jesus também diz: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Viram? Devemos pedir o Espírito Santo? Sim. E o Pai está disposto a dar? Sim também. Olha só, queridos. Então, aceitando Jesus e batizando, e ainda suplicando, nós poderemos receber a plenitude do Espírito Santo e ainda poder realizar como Ele deseja a obra que Ele quer que realizemos nesta terra. Pregar o Evangelho, anunciar a volta de Jesus e mostrar que existe um Salvador maravilhoso que pode mudar a nossa vida. Queridos, tendo nós recebido o Espírito Santo, nós precisamos ir adiante na pregação do Evangelho com força e poder. Sabe, tem algumas coisas que eu gostaria de esclarecer para você. Como é que se prova que uma pessoa tem o Espírito Santo? Alguns dizem que é assim. Olha, uma pessoa tem o Espírito Santo quando ela profetiza. Ora, se ela profetiza, ela tem o Espírito Santo, mas o diabo também pode fazer isso. Outros dizem assim, olha, a pessoa tem o Espírito Santo quando ela fala em línguas, mas o diabo também fala em línguas. E ele não é portador do Espírito Santo. Ah, uma pessoa que faz milagres, ela tem o Espírito Santo. Mas o diabo também faz milagres, embora sejam falsos, mas ele faz também. Então, não é por aí. A Bíblia mostra para nós, queridos, que uma pessoa que tem o Espírito Santo e vive com ele no seu dia a dia é justamente aquela que guarda os mandamentos de Deus, porque ela tem a fé em Jesus. Em Apocalipse, capítulo 14, verso 12, a Bíblia revela para nós que existe um povo perseverante. E esse povo, diz a Bíblia, guarda os mandamentos de Deus e possui a fé em Jesus. Queridos,
A Bíblia mostra para nós que esta é a melhor identificação de se reconhecer alguém ou um povo que está imbuído do Espírito Santo para realizar a vontade de Deus. Não se deixe enganar, querido. Você precisa do Espírito e eu também, para podermos fazer a obra que Jesus tem para nós. Portanto, é necessário que nós possamos, segundo a Bíblia, ter o Espírito verdadeiro para que possamos, então, fazer a sua obra. E o Espírito verdadeiro, ele também nos leva a fazer milagres, o verdadeiro também nos leva a falar em línguas, o verdadeiro também nos leva a profetizar, mas, acima de tudo, o verdadeiro nos leva a guardar os mandamentos de Deus, porque Cristo mora no nosso coração. Assim, queridos, eu quero fazer um apelo ao seu coração. Você aceita receber o Espírito Santo na sua vida e tê-lo em plenitude para fazer a missão, a obra que Jesus tem designado para os seus filhos? Se você aceita, vamos fazer uma oração juntos. Querido Deus que está nos céus, obrigado porque o Senhor pode nos conceder o Espírito Santo. Nos ajude a não rejeitá-lo, mas pelo contrário, manter a porta do coração aberta para que ele possa habitar e nos usar, pregando o Evangelho até Jesus voltar. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, até a próxima oportunidade, quando nós estivermos de novo juntos para analisar mais um remédio que Deus nos dá e ver o que a Bíblia fala sobre esse ensinamento maravilhoso. Até a próxima, que Deus te abençoe e te guarde.